Oi, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a respeito da mineração, tá? A gente vai ver essa parte da história do Brasil, retomar alguns pontos, reforçar aquilo que é importante e não esquecer, tá? No final de toda a aula, fazer a leitura da teoria e realizar os exercícios, ok? Pessoal, então, nós vimos na nossa última aula que os bandeirantes, eles realizaram aí a tarefa de ir para o interior do Brasil, né? Eles foram atrás de ouro, pedras preciosas, índios, alguns foram contratados para ir para o interior. E aí, nesse processo de interiorização, que não é exclusivo dos bandeirantes, mas é o foco da aula de hoje, esses bandeirantes, eles acabaram encontrando ouro e diamante no interior do Brasil, tá? Eles encontraram ouro em Minas Gerais, encontraram ouro em Goiás e também no Mato Grosso, ok? E aí, a partir desse momento, né, comecinho do século XVIII, vão vir para o Brasil várias pessoas atraídos, né, por essa promessa de ouro fácil, né, de encontrar essas pedras preciosas e ficar rico aqui na colônia, ok? Isso vai gerar algumas disputas, né, vai gerar briga, vai gerar conflito, e o conflito mais importante desse período vai ser uma guerra, né, um confronto entre portugueses e bandeirantes, ok? Esse conflito entre portugueses e bandeirantes nós vamos chamar de Guerra dos Emboabas. Emboaba, palavra indígena, tá? Que significa estrangeiro, tá? Então esse paulista, esse bandeirante, esse vicentino que achou ouro, que conseguiu encontrar, né, esse metal no interior do Brasil, ele vai ter que lutar para conseguir ter a exploração desse recurso. Não vai conseguir, tá? O governo português vai ter o monopólio na exploração do Brasil, mas esse conflito vai ser aí o mais importante desse período, ok? Ouro no Brasil, gente, é um ouro superficial, tá? A gente chama de ouro de aluvião. É aquela pepita pequenininha, aquele ouro pequenininho que fica ali misturado no cascalho. E como é fácil de você conseguir extrair esse ouro, a exploração do ouro no Brasil não vai necessitar de muita técnica, né? A exploração do ouro no Brasil você só vai precisar de uma bateia, né? Que é uma peneira, perdão, uma peneira, que aí você vai passar aquela peneira no meio do cascalho, jogar água fora e aonde brilhar pepita de ouro, ok? No Brasil, né, o tamanho da propriedade onde vai ser explorado esse ouro também tem nome diferente, tá? Então, se a propriedade ela é uma propriedade pequena, né? Desculpa, pequena, ela vai ser chamada de faísca. E se a propriedade for grande, ela vai ser chamada de lavra. Grande diferença entre a faísca e a lavra. Na faísca, como a propriedade é pequena, você não precisa de muitos escravos. Na lavra, que é a propriedade grande, você precisa de um grande número de escravos, tá? Sempre pensar assim, galera. A quantidade de escravo numa lavra é o dobro da quantidade de escravos que era necessário, por exemplo, na época da cana-de-açúcar, tá? Por quê? Eu tenho um escravo que ele tá ali explorando o ouro, mas eu tenho que ter um outro escravo, claro, um escravo de confiança, que vai fiscalizar, tá? Que vai ali observar, ver se não vai ter contrabando, se não vai ter roubo, ok? Então, até agora, baixa técnica, dois tipos de propriedade, e na grande propriedade, que é a lavra, usar o dobro de escravos, ok? Governo português. Puxa, descobriu ouro no Brasil. O que a gente vai fazer? Vamos organizar a exploração.
tá? Então, nessa organização da exploração, o governo português vai criar um órgão específico para administrar a região das minas. Nome desse lugar, pessoal, Intendência das Minas, ok? Essa Intendência das Minas é responsável por tudo: cobrança de imposto, quem vai receber as propriedades, fiscalização, enfim, tudo que corresponde à administração da região fica nas mãos da Intendência das Minas, ok? Mas existe um lugar, tá? E aí eu não tô falando de administração, tá? Eu tô falando de um lugar físico onde todo esse ouro brasileiro necessariamente tinha que ser levado, tá? Esse lugar chama Casa de Fundição. Na Casa de Fundição, todo o ouro extraído no Brasil tem que ser enviado para lá, ok? E aí, desculpa, nessa Casa de Fundição é onde o ouro ele vai ser derretido, vai formar a barra de ouro, e nessa barra de ouro vai ter o símbolo da coroa portuguesa. Era proibido dentro da colônia a circulação de ouro em forma bruta, né, na pepitinha. O ouro ele tinha que circular na forma de barra, ok? Então todo mundo tinha que mandar o ouro extraído lá para casa de fundição. Na casa de fundição, puxa, levei todo o meu ouro para lá. Ali já vai ser tirado, já vai ser cobrado um imposto que vai ser estabelecido pela Intendência das Minas, tá? Lembrando, a Intendência das Minas não é autônoma, tá? Ela obedece ao rei de Portugal, tá? Então, o que o rei de Portugal precisa, a Intendência das Minas vai praticar aqui no Brasil, ok? Então, extraí meu ouro, mandei lá para casa de fundição. Chegou lá na casa de fundição, o primeiro imposto que vai ser cobrado vai ser o quinto. 20% de tudo que foi extraído vai ficar para Portugal e o restante fica para você, tá? Só que a gente tem um problema, né? Por quê? É muito fácil você tentar burlar esse imposto. Se eu tenho que dar 20% para Portugal, é simplesmente eu não levar todo o ouro que eu tenho para casa de fundição, ok? É correto? Ok? Tá ok? Então, o que vai acontecer é que muita gente vai burlar, muita gente vai tentar sonegar imposto, não vai levar todo o ouro que extraiu ali. Era comum, né, o contrabando desse minério. Então, aí, o que Portugal vai fazer? Portugal vai assim, não, junto com o quinto, vamos colocar aí mais um imposto, que vai ser a captação. A captação vai ser uma quantia fixada por escravo utilizado, tá? Então, 17 gramas de ouro por escravo utilizado dentro da propriedade. Beleza? Tranquilo. Se eu tenho uma faísca, eu posso não ter nenhum escravo, né? Eu posso usar minha família. Mas e a lavra, que é a propriedade grande, tá? Então, esse é o problema, tá? Então, vai chegar uma hora que esse imposto também vai ser inviável. O governo português, para tentar resolver tudo isso, né, vai estabelecer aí um imposto que eles vão chamar de quinto presumível. Né? Eles vão pegar aí tudo o que aquele minerador ele envia, vai fazer uma média e vai calcular aí mais ou menos quanto seria aí os 20% desse ouro. Só que, gente, ouro não é um recurso renovável, né? Ouro não dá em árvore, não tem como eu plantar um pezinho de ouro, tá? Então, só um minuto. O café permanece. Então, o que o governo português vai fazer? Vai criar um novo imposto e esse imposto vai ser aí mandar 1,5 toneladas por ano de ouro para Portugal. Problema, tá? De se mandar essas 15 arrobas anuais, né? Essa 1,5 toneladas. O grande problema é que, como eu falei para vocês, o ouro não é um recurso renovável.
vai chegar uma hora que os mineradores eles vão ficar endividados, né? Eles não vão conseguir enviar toda essa quantidade de ouro e a gente vai ficar devendo para Portugal, tá certo? Até ser criado um imposto chamado derrama, isso já no finalzinho do século XVIII, e esse imposto da derrama é cobrar tudo o que o minerador tá devendo, tá? Então vamos pensar assim. Eu tinha lá que mandar as minhas 100 arrobas anuais, né? Aliás, minhas 15 arrobas anuais. Não mandei as 15 arrobas, né? Eu ainda fiquei devendo lá, sei lá, 2 arrobas, né? 30 quilos. A derrama vem para cobrar esses 30 quilos que eu fiquei devendo. E não precisa ser cobrado necessariamente na forma de ouro, tá? Pode ser cobrado com qualquer outro objeto de valor ou qualquer outra posse que eu tenha, tá? Mas eu não vou ficar, né? Não vou poder ficar devendo para Portugal. A cobrança da derrama vai ser abusiva, né? E isso vai gerar um conflito que a gente vai ver depois numa outra aula chamada Inconfidência Mineira, tá certo? Então, eu tenho toda essa cobrança de impostos. A atividade mineradora vai ser uma atividade que vai mudar muito o cotidiano do Brasil e as consequências dessa atividade a gente vai ver na próxima aula, tá? Até lá, bons estudos!